Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, novamente para trazer novidades da tecnologia no nosso canal de notícias comentadas, o nosso Trebuchet da Tecnologia. Essa é a nossa quinta edição e o assunto é bastante interessante. Nós vamos falar dos mistérios do cérebro. Tem saído várias notícias na internet sobre avanços que a biônica tem realizado no sentido de interagir circuitos eletrônicos com seres vivos, especificamente os seres humanos. E uma notícia que, em primeiro lugar, nos chamou a atenção foi dada em relação ao bilionário Elon Musk, que todos conhecem, né? Está fazendo pesquisas com energia alternativas, investimentos, carros elétricos, viagens a Marte, e também ele faz pesquisas em biônica. E ele está anunciando que ele está trabalhando num projeto chamado Neuralink, em que ele está conectando chips ao cérebro de criaturas vivas. E é lógico que ele não começou já a fazer isso com seres humanos, é óbvio. E ele simplesmente começou com a Gertrude. A Gertrude é uma porca que ele implantou um chip no cérebro do bichinho para fazer pesquisas de estímulos elétricos. Nós já fizemos vários artigos no nosso site sobre o assunto, mostrando inclusive os sinais elétricos do corpo humano. E é a mesma tecnologia que a gente usa hoje quando a gente faz um eletrocardiograma ou um eletroencefalograma. Só que a gente tira os sinais sem implantar propriamente o chip. A gente tira os sinais de fora, através de eletrodos. A ideia inicial do Elon Musk é, com o seu chip de 23 milímetros quadrados, né, de largura, aliás, implantado no cérebro do animal, é poder mandar impulsos elétricos e também receber impulsos elétricos, fazendo assim uma interação com circuitos externos. Ele acha, isso já se faz em outros centros de pesquisa, que essa interação cérebro com o chip pode ser útil no sentido de criar-se estímulos para inibir certos impulsos ou então captar certas reações do cérebro, tanto de seres humanos como de animais. Assim, já existe, por exemplo, a possibilidade de você enxertar num cachorrinho um chip na região que inibe o latido. E assim, quando o cachorrinho estiver latido, eu já falo isso há muito tempo em minhas palestras, você pode retirar o seu celular do seu bolso e, batendo no ícone que tem lá o desenho do cachorrinho, um estímulo é enviado para o chip e o cachorrinho para de latir. Então, é uma possibilidade. Já existem estudos no sentido de que você pode inibir ou mandar impulsos controlados para determinadas regiões do cérebro, no sentido de evitar o mal de Parkinson. A pessoa treme, mas se você enviar um estímulo na região apropriada do cérebro, o cérebro envia estímulos que contrabalançam esse tremer e a pessoa não treme. Isso já tem sido feito. Então a ideia do Sr. Elon Musk é realmente interessante. Vejam que, ao contrário do que muito pensa, não vou implantar um chip no seu cérebro, vai causar o quê? Vai poder controlar o teu pensamento, vai poder ler o seu pensamento. Os impulsos que percorrem o nosso corpo através das células nervosas e através do cérebro, eles são feitos por feixes de célula e são impulsos descontrolados. Eles têm uma codificação que ainda não conhecemos. Que bom seria se a gente pudesse conhecer essa codificação, porque a gente poderia traduzir esses impulsos elétricos em palavras, em sons, em imagens. Por exemplo, não basta ligar, por exemplo, um eletrodo no nervo auditivo e eu obter sons, ou ligar um transdutor no nervo óptico e obter imagens, ou enviar imagens para o cérebro, eliminando assim todos os problemas de cegueira. Nós não conhecemos ainda a natureza desses impulsos, a maneira como eles são codificados. Existem sinais no nosso corpo que nós conhecemos muito pouco. Para os que desejarem saber mais, tem lá no meu artigo, no meu site, um artigo chamado Os Sinais do Corpo Humano. É muito interessante para você entender um pouco mais do que ocorre dentro da gente em termos de eletricidade.
Assim, aquelas ideias das teorias conspiratórias, né, de que você vai tomar uma vacina com chip que vai fazer, vai te dominar, vai plantar ideias em você, ou vão implantar em você chips que podem ler o teu cérebro, o teu pensamento e comandar tudo aquilo que você faz, elas realmente não se aplicam. Não se consegue ainda, com a nossa tecnologia, interpretar os sinais que percorrem o nosso sistema nervoso ou o nosso cérebro. Nós não conseguimos extrair informações dele. Não adianta você querer ligar um chip no nervo óptico de uma pessoa e esperar que você veja as imagens que ela está vendo ou que você envie para o cérebro daquela pessoa imagens. Uma TV implantável, vamos dizer, um monitor implantável. Não adianta você implantar um chip no nervo auditivo, que você não vai obter som. Você vai obter impulsos elétricos que não correspondem a nada ao que a gente conhece, porque o nosso organismo usa uma codificação que ainda não foi decifrada. Então, essa ideia de que é possível ler pensamento através de um chip, que é possível implantar ideias, ela está ainda muito longe da realidade. Se vocês querem saber mais sobre esse assunto, nós temos lá no site um artigo muito interessante que mostra a complexidade desses sinais. Mostra os sinais elétricos que a gente tem dentro do nosso corpo. Vejam lá, os sinais do corpo humano é o nome do artigo. São esses sinais que os médicos usam, por exemplo, para saber se o seu coração está funcionando bem. Eles ligam lá os eletrodos externamente e captam os impulsos elétricos, mas eles não têm uma informação digital que possa traduzir em número de batimentos, em uma estrutura, o que está acontecendo lá dentro. Eles têm que interpretar. É como se vocês, de repente, pegassem um aparelhinho que pega as ondas de rádio e captassem as ondas de rádio de todas as estações do mundo simultaneamente, porque não existe uma sintonia, e procurassem extrair algum tipo de informação. É como se vocês ligassem um fio numa rede telefônica digital e tentassem ouvir alguma coisa compreensível. Não vai ouvir, vocês vão ouvir impulsos que precisam ser decodificados. Então, ainda está muito longe o dia em que a ciência vai conseguir decodificar esses sinais. Talvez no futuro a gente consiga. Então, aí sim, nós poderemos ter uma interação de circuitos eletrônicos com seres vivos, com um cachorrinho, com uma pessoa. Por exemplo, você pode implantar no cachorrinho um circuito que ele receba ordens de você pelo celular. Mas está muito longe isso ainda. A segunda notícia que nós chamou a atenção, que vimos na internet, também é relacionada justamente com essas integrações de dispositivos eletrônicos com os seres vivos. Foi criada uma pele artificial que ela reage a dores como os seres humanos. A RMIT, se você usar todos os prefixos em inglês, ou RMIT, University de Melbourne, na Austrália, ela desenvolveu uma pele artificial que reage à dor. Quer dizer, ela sente a dor. Então, por exemplo, se você faz um implante numa pessoa, ela adquire sensibilidade para você, para que a pessoa sinta a dor. A pele reage à dor. Eles montaram protótipos sensores que permitem que você faça implantes ou coloque peles artificiais que elas sentem dor. Então, elas reagem à temperatura, elas reagem à pressão, ao contato de uma agulha, por exemplo, e elas têm uma memória que ela imita a memória do cérebro, segundo os pesquisadores. Então, isso aí leva à possibilidade de termos no futuro, como indicam esses pesquisadores, de se ter implantes de peles que são capazes de imitar exatamente o que uma célula, uma pele viva faz, né? Não está longe o dia em que a gente vai ter um androide, né? Em que a pele dele não vai ser um plástico simplesmente, vai ser uma pele sensível, né? Ao toque, à dor, à temperatura, certo? E a gente lembra aí o Mr. Data lá do Guerra, não do Guerra das Estrelas, da Star Trek, né? Que era um androide, né? Que tinha o corpo de plástico. Mas quem sabe, aí, quando nós tivermos os nossos androides, eles terão a sua pele sensível como a nossa pele. Essas notícias nos levam aos avanços da biônica,
Que a biônica é aquela ciência que procura imitar os seres vivos ou se basear no comportamento dos seres vivos ou interagir com os seres vivos. A biônica ela está se tornando cada vez mais importante em nossos dias. E essas notícias que a gente recebe no dia a dia pela internet, de pesquisas que são feitas em instituições, né, como a do senhor Elon Musk, lá nos Estados Unidos, ou como a Universidade lá de Melbourne, na Austrália, nos mostram que é um campo de atividade extremamente importante para a tecnologia do futuro. Vejamos o que vai acontecer no futuro. Já temos aí chips que se integram com o cérebro, mas não é com teoria conspiratória que podem extrair ou enviar informações, eles apenas estimulam regiões específicas que você conhece o funcionamento, ou tiram impulsos de regiões específicas de onde você tira os impulsos. E também a pele que é sensível, é uma pele, vamos dizer, neural, é uma pele que possui órgãos sensíveis, sensores, capazes de fazer com que ela sinta o meio ambiente, sinta o que ocorre, como a nossa pele é sensível. Nós temos centenas de órgãos diferentes no nosso corpo. Vejam lá no nosso artigo que vocês vão gostar. Até mais!